Bom dia, bom dia, bom dia! Com mais um Café com Inspiração, um lugar para a gente refletir e inspirar o nosso dia. O pessoal vai entrando, bom dia, Angel Blue. Bom dia, bom dia. Olha quem se fez presente aqui. Ops, um pouco espaçoso você, né, meu filho? Poxa, vocês estão? Hoje vamos falar sobre disciplina. Algo que culturalmente nós não cultuamos. Bom dia, Tiziano. O pessoal vai entrando. Hoje temos a companhia do nosso mascotinho. Bom dia, Emanuel. Vamos ver todo mundo aí. Chegando. Tendo a disciplina de estar em mais um Café com Inspiração. É assim que eu gosto. Hoje o tema é disciplina. E é muito interessante porque eu estava lendo aqui um pouco o livro do Café com Deus Pai, né? Onde eu contigo isso. E ele fala assim: lamentável em nossa cultura impera o ideal de que, para prosperar, deve-se, de forma egoísta, não se importar com as outras pessoas e, se preciso for, até mesmo enganá-las ou tirar vantagens dela. Ou que não devemos nos envolver ou nos posicionar no que tange os nossos valores e ideais, calando-nos sob pressão da opinião predominante. Ninguém será de fato bem-sucedido com fragilidade e estabilidade. Só trouxe esse pedacinho porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje. E a disciplina nada mais é, nada menos é do que obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. Bom dia, Paulita. Que bom tê-la por aqui. Bom dia, Adriana. Bom dia, bom dia. Hoje estamos falando sobre disciplina. Obediência às regras, aos superiores, a regulamentos. Ordem, regulamento, conduta que assegura o bem-estar dos indivíduos ou o bom funcionamento. Me dá licença? Só deixa eu dar uma. Eu preciso ler essa parte, tá? Vocês aguentam um negócio desse? Eu não aguento um negócio desse. Como que faz, né? Com disciplina, o Eros está aqui comigo também. Deixa eu pegar meu livro aqui e ler, tá? Beijinho, Paula. Vai ficar gravado. Então, eu trouxe algumas menções aqui na disciplina, algumas passagens bíblicas e também um ensinamento estoico, né? Culturalmente, como eu disse, no Brasil, é natural as pessoas acharem chato, conservador, uma coisa ultrapassada a disciplina. Mas apenas com disciplina que você pode mostrar a sua dedicação e o seu amor pelas coisas e pelas pessoas. Bom dia, Lucas. Por ser filho de militar e ter estudado em colégio militar, tenho disciplina bem presente na minha vida. Olha, eu adoraria dizer isso. Eu tive que aprender na marra da vida ser uma pessoa disciplinada. Eu sou filha de duas pessoas nada disciplinadas. Assim. Adoro meu pai, adoro minha mãe, mas nossa senhora. Que pessoas indisciplinadas. A disciplinada. Mas eu sou neta de militar também. Eu achava muito bonito. Desde, assim, sempre teve muita coisa assim, acordar cedo e tal. Você não via a pessoa reclamando de manhã, a pessoa, sabe, se lamuriando. Muito pelo contrário, era uma pessoa, assim, mesmo depois de aposentado,
Ele acordava cedo e arrumava coisa para fazer, né? Era uma pessoa muito inteligente, assim. Estava sempre estudando. Angel Blue. Ai, ai. Bom, a disciplina é um sinal de amor. E quais as vantagens da disciplina? Aplico, aí diz em Provérbios 23:12. Aplica o teu coração à instrução, os teus ouvidos às palavras do conhecimento. Nada mais é do que o aprofundamento. Bom dia, Vanessa. Nada mais é do que o aprofundamento. O que é o conhecimento? O conhecimento é o aprofundamento das coisas. É quando você de fato quer mergulhar. Não é para todos. Existe cada vez mais pessoas vazias, rasas, e tem preguiça de se aprofundar, e o que mais existe hoje é uma confusão em comunicação. Afinal, as pessoas elas não estudam, elas não se aprofundam, elas só pegam a coisa rasa, já absorvem, já tomam como vítima e aí emanam para o mundo o quê? Preconceito, raiva, dor, vitimismo, e assim vai. Nossa, vai começar aquela trovoada, né? A disciplina não necessita de motivação. A partir do momento que você é um viciado em motivação, você vai sempre precisar de algo que o levante. E a disciplina, ela simplesmente você faz porque deve ser feito. Eu não aguento esse gatinho aqui, não. A participação dele eu não estou acostumada, né? Hoje, o que aconteceu? Então, a gente vai para Hebreus 12, de 5 a 11. E essa passagem explica muito sobre o que Deus quer da gente, o que Deus espera de nós, né, como filhos. E já vos esquecestes do encorajamento que argumenta convosco como filhos. Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaies quando por ele for repreendido. Hoje em dia, o que mais vemos? Pessoas que não gostam de ser corrigidas. E é claro, eu não estou falando aqui que a gente deve corrigir as pessoas de uma forma exposta, como acontece. Eu vi um filme assim, mas não vem ao caso. Eu ia contar uma história, mas acho que não vem ao caso. Mas assim, a gente tem que lembrar, hoje em dia com a internet, a gente está corrigindo, trazendo a correção a público, ao invés de chamar as pessoas no individual, e colocá-las, né, em questão. Ou seja, olha, não entendi o porquê que você fez isso. Eu não gostei do que você fez. Esse tipo de atitude me magoa. Não, a gente prefere expor a pessoa, excluir a pessoa do nosso convívio e expor a pessoa na internet. É o que mais se acontece hoje em dia. As pessoas elas ficam expondo, seja em forma de indireta ou seja numa forma direta de fato. Né? Perdemos essa coisa do um a um e compreender que as pessoas não sabem sempre como agir. E sim, muitas vezes a gente precisa aplicar alguma correção, tá? Isso não quer dizer que, por exemplo, Eros, assim, você me complica, hein? Não posso encostar em você, é difícil. Só ele pode encostar. Misericórdia, pronto. Ai, ai. Esse daqui é para ver o quanto eu tô preparada para falar sobre as coisas, né? Porque me tira completamente concentração. E já tive um momento de ficar vendo vídeos motivacionais, mas não sair do lugar. Então, esses vídeos motivacionais sem ação não vale de nada. É melhor você se estrepar na vida e colocar os aprendizados que a vida tem para te ensinar
né, do que em prática, do que viver nessa coisa da internet e ficar só nessas punhetas mentais que eu sempre falo que não, muitas vezes não nos levam a nada porque a gente não coloca, não insere na nossa vida. A vida virtual, ela tem uma coisa que você imagina que deu certo, né? A gente imagina que absorveu tudo, mas quando vai colocar na prática que a gente vê o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu. E mais uma vez, cada vez mais, temos medos de sermos repreendidos, não gostamos de sermos corrigidos, mesmo que no individual. Ficamos com raiva daquele que está tentando nos ajudar a evoluir, porque toda correção pode levar a gente a uma reflexão e a um melhoramento do nosso ser. Mas cada vez mais nos sentimos eu estou falando assim, né, da geração mesmo, porque não é todo mundo que tem essa prática. Mas eu mesma, não sendo dessa geração, em algum momento já me senti mais ofendida quando era corrigida. Hoje em dia, por exemplo, eu acho muito bom quando alguém tem a paciência de querer me corrigir para alguma coisa. Claro, com amor, a gente sabe quando alguém está vindo te corrigir porque gosta de você e não porque, de alguma forma, gostaria de estar fazendo o que você faz. Mais uma vez, devemos olhar quem está nos corrigindo, porque tem as pessoas que querem nos corrigir para de fato nos aprimorar. E existem pessoas que querem nos corrigir porque elas querem mostrar alguma superioridade quando muitas vezes elas não estão fazendo nada da vida delas. Né? Eu já usei aqui como exemplo, eu vou usar, na verdade, mais uma vez como exemplo, eu aqui na internet. Quantas vezes eu não escuto críticas que eu estou fazendo lives todos os dias para as pessoas, que eu não posso ser uma pessoa tão, como se diz, tão próxima assim do meu público. As pessoas não entendem que sem relacionamento nada acontece. E não é do meu feitio vender algo sem me relacionar, sem ter um propósito, sem ter uma motivação maior. Ou seja, eu me sinto muito melhor ao dar para receber. E essa prática, para mim, me faz ter uma motivação de trazer novidades para vocês, de trazer coisas que possam aplicar tanto no gratuito como algo especial que queira ser mais individual, um treinamento, né? Por exemplo, uma consultoria. Para mim não tem nada a ver, assim, as pessoas elas gostam de criticar quando elas não te entendem, quando elas não compreendem quais são as suas motivações. Então, quando existe uma crítica, uma correção da qual você vê que não serve para você, não deixe de escutar. Tudo isso vai te ajudar a aprimorar, mesmo quando não serve para ti. Não tome para o coração como uma coisa ruim. Muitas trovoadas, eu não gosto muito, mas tudo bem, estamos aqui na paz do Senhor, em casa protegidos, graças a Deus. Então, o que a gente pode aprender aqui é que o Senhor, e a gente vai falar na próxima, porque o Senhor corrige o que ama, ele não corrige quem ele não ama. A gente não costuma corrigir as pessoas que a gente não ama. Eu acho, claro, se você for corrigir porque você está com inveja, não faz sentido. Porque você não gosta daquela pessoa, também não faz sentido. Mas é claro que a gente precisa ver de onde vem essa correção. Se de fato tem uma base, se de fato é uma correção que vai nos levar a um aprendizado. Por exemplo, muitas vezes quando você é criança, não, dependendo dos seus pais, dependendo da maturidade dos seus pais, eles podem, de repente, estar corrigindo um comportamento seu criativo. Um comportamento seu que vai te levar, um erro seu, que vai te levar a
aprender algo ou a fazer algo diferente dos demais. Pelas pessoas não saberem dos seus propósitos nessa vida, nessa terra, muitas vezes elas vão te podando. E a gente precisa ter essa compreensão, por quê? Porque muito provavelmente vamos virar adultos frustrados e fomos podados em locais errados, fazendo com que o fruto não nasça. Isso você pode aprender numa simples criando uma simples roseira. A roseira, se você aplicar a poda errada, eu não sei, tá, gente, se isso acontece em todas as flores e todos os frutos, etc. Mas a roseira, eu sei que eu tive uma bem novinha, uma das primeiras plantas que eu cuidei quando eu era criança, que a minha avó me deu, e a gente errou a poda, porque tinham dito pra gente que a gente tinha que podar os botões para que ela crescesse mais forte. E aí ela morreu. Ela nunca mais deu, ela morreu não, mas ela passou um período imenso sem dar flores. Depois eu não lembro se ela morreu, mas eu acho que ela morreu. Eu, pelo menos, tenho essa impressão. Eu era muito pequena, então pode ser só uma impressão, tá? Minha avó pode ter cuidado dela e conseguido revivê-la. De qualquer maneira, ela passou muito tempo sem florescer mais. Ou seja, muitas vezes, quando podam errado você pode passar a não florescer mais. Isso precisa, sim, se atentar a ver se essa correção é por amor ou por uma falta de instrução, né? Uma falta de inteligência emocional de quem está te corrigindo. Mas o Senhor só corrige aqueles que ama e castiga a qualquer que receba por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há de quem o pai não corrija? O filho que não aceita uma correção de um bom pai? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Se você não aceita a correção de seus pais, bons pais, tu não é um bom filho, és ou se manifesta como um bastardo. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, ou seja, os pais terrenos. Sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos. Por que? Aqui a gente começa a indagação. Se nós aqui na Terra somos corrigidos por pais da Terra e aceitamos e reverenciamos esses pais por questões de sobrevivência até, porque nós questionamos as vontades e as correções de Deus, do nosso Pai Celestial, porque nós nos sentimos injustiçados quando recebemos essas correções. Porque aqueles pais de carne, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, como, né, bem lhes entendia. Mas para sermos participantes da sua santidade, e na verdade, mas este Deus, o nosso Deus Pai, querendo fazer de nós participantes de sua santidade, muitas vezes fechamos os olhos para esse tipo de correção. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo. Isso é um fato. A maioria das correções, quando a gente recebe, é como, olha, agir assim não é correto, e você fica pensando, poxa vida, né, eu sou uma pessoa, se você levar para o pessoal, claro. Estou falando do que a gente está vivendo hoje em dia, né, não estou falando que, né, sua educação, sei lá, não foi assim e tudo mais. Mas hoje o natural é a gente colocar sempre panos quentes, é a gente não indagar as questões, né? A gente
a gente ter medo da correção. E de fato, a disciplina, a primeiro momento, pode parecer uma coisa chata. Ai, todo dia eu tenho que acordar às 7 horas da manhã para ir lá falar com aquele povo, o que eu tô ganhando com isso? Ai, todo dia indo lá trabalhar para o cara, eu podia estar fazendo esse trabalho aqui em casa. Enfim, você pode colocar aí em qualquer área da sua vida esse tipo de reclamação. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, até por uma questão de inconsciência. Mas, se não de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Quando exercitamos a disciplina, podemos ter gozo em nossa vida, podemos produzir coisas. Vemos a construção, vemos o resultado da construção que fora feito com disciplina. E finalizando essa passagem bíblica, eu vou dar uma lida aqui no que vocês têm participado aqui. O que o Eros andou aprontando? Esse daí, ele tem a disciplina de aprontar. Tem um vídeo muito bom do Petri falando que a nova geração tem medo de errar e não vive a vida. Exatamente. Basicamente, ele fala, sai na internet e vai viver. Sim, o Petri é muito querido, eu gosto muito das mensagens que ele traz. E muitas vezes a gente parece que tá em aceitação, mas ele é um cara que ele tem uma boa inteligência emocional sobre as coisas. Ele não fica... ele fala sua opinião e tudo mais, mas ele não fica, como se diz, como um monarca, que de alguma forma acabou não tendo tanta sabedoria, ou tem outra forma de emplacar as suas questões, mas que acaba se prejudicando, né? Para ajudar a todos, ele acaba se prejudicando. E essa forma é uma forma um pouco impulsiva. No monarca ele tem ali seus TDAHs e tudo mais, eu compreendo muito ele, é muito difícil a gente não ser combatente. Eu sou um pouco combatente também, rebelde, às vezes a gente entra umas fúrias, quando a gente vê injustiça a gente não aguenta, o sangue sobe. E aí a gente só sabe lidar com as coisas de uma forma que muitas vezes nos destrói. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, a obediência. Tá, eu não vou nem ler. Antigamente bastava um olhar para reprovar. Já vi que não vou ficar bom nunca desespectas. Não entendi nada em de Blue, antigamente bastava bom. Bora. No estoicismo, a disciplina é uma virtude e até mesmo um dever cívico pelos estoicos romanos. A filosofia estoica ela tem como base a virtude. A filosofia estoica sempre foi uma disciplina moral, o que quer dizer que visava nos ajudar a tratar uns aos outros com boa vontade e dignidade. A disciplina, ela não é só uma coisa, não é apenas um bem individual. Ela é um bem para todos, né? Quando a gente aplica a disciplina na nossa casa, na nossa família, a gente não apenas está se beneficiando disso, mas beneficiando os nossos filhos, beneficiando o nosso cônjuge, beneficiando os nossos amigos, beneficiando todos que estão à nossa volta. Com disciplina, construímos grandes coisas, mesmo que cada um com a sua escala. Sêneca repetia que a pessoa que domina a sua vontade comanda seu destino. Aquele que não domina os seus desejos é dominado pelos seus desejos. E aqueles que não dominam sua vontade
apenas arrastados pelo destino, que foge do controle. Não temos como ter o controle dos resultados, mas com disciplina teremos resultados. Agora, sem ela, é muito difícil que a gente consiga aplicar à nossa vida, de fato, os resultados. E como eu disse, a obediência às regras, aos superiores, aos regulamentos. A gente sempre, né? A gente sempre. Luna, não fala pelos outros, fala por você. Eu, como uma boa rebelde, por um bom tempo, sempre fui muito questionadora aos regulamentos, às regras. Sempre quis entendê-las. Ninguém soube me explicar. Então eu não via vantagens na disciplina. Se alguém tivesse olhado para mim e falado, olha, obediência às as regras servem para isso, isso, isso e tudo mais, eu ia falar, opa, eu me beneficio, todos nós podemos nos beneficiar com essas regras. Então eu vou acolhê-las. Muitas vezes nós ensinamos as pessoas com uma imposição, sem explicar a elas o porquê daquilo. E eu acho que isso é um grande erro, que outras gerações foram passando desapercebidas, porque eram gerações que questionavam menos, né? Conforme as pessoas foram foi trazendo cada vez mais informações rasas, a gente foi questionando mais. Fato, não acho errado questionarmos. O errado é a gente não abrir o coração para compreender as coisas. Sem regra, o mundo está como está. Sem Deus, o mundo está como está. As pessoas, sem temer a Deus, sem temer as regras, sem temer os regulamentos, elas fazem o que bem entendem. E uma sociedade que cada um faz o que bem entende, dá no resultado que estamos tendo de muito mais crise, principalmente a crise psicológica, porque o ser humano sem regra muitas vezes leva a um destino sem perspectiva. Disciplina é dedicação, disciplina é uma construção, exatamente, Manuel. Eu não sou disciplinada, algumas vezes eu consigo centrar, outras não. Mas a disciplina é algo treinável. Eu sou uma pessoa que não era nada disciplinada. Com o esporte, eu aprendi a ser disciplinada. Eu vi que eu construí um corpo, uma técnica, um jeito de fazer as coisas que eu não tinha antes. Então, eu vejo hoje em dia o quanto a disciplina me ajudou no esporte e hoje eu aplico muito a disciplina na minha vida pessoal. A disciplina não é uma linha reta, ela também tem curvas. Existem dias que a gente vai ter um pouco menos de disciplina com as coisas. O importante é a mesma coisa da dieta, né? As pessoas acreditam que em momentos que elas estão cortando ali a dieta, estão comendo alguma coisa fora da dieta, elas simplesmente perderam o intuito da dieta. Não, às vezes a dieta é você sair naquela. Quantas vezes a pessoa chega e fala, já que eu saí na hora do almoço da dieta, ou na hora do jantar da dieta, ou nessa festinha na dieta, eu vou deixar para. Eu já ia falar um palavrão, eu estou me contendo. Eu vou de ladeira abaixo. E não é esse o pensamento. É eu me permitir fazer essa pisada de jaca aqui, mas na próxima refeição eu já vou voltar para minha dieta normalmente. Isso é uma cabeça com a inteligência emocional, ok, com disciplina. Ela entende que aquela refeição não vai interferir nada no que ela faz todo dia. Ela entende que uma pulada eu ia falar pulada de cerca, mas é uma péssima analogia ou metáfora. Então, a questão é
Não é porque você saiu um pouco da sua disciplina que você não possa voltar a ela, né? A gente precisa também fazer planos e regras para a nossa vida que a gente seja capaz de fazê-las. Talvez, se eu viver a disciplina de um militar, eu não consiga ser disciplinada, mas dentro das minhas capacidades, das minhas regras e do que eu quero para mim, se eu tiver uma certa disciplina, eu vou conseguir conquistar as coisas que eu quero com mais facilidade e organização. A disciplina não é uma coisa chata. A disciplina é uma prova de amor. Quando eu coloco disciplina na minha vida, eu me dedico à minha vida. Eu me dedico ao que eu quero construir. Quando a gente começa a pensar nessa parte, toda vez que você for indisciplinado ou que você estiver com vontade de deixar para lá todas as suas regras, todas as suas disciplinas, você vai falar, não vale a pena, porque vale mais a pena eu me tratar com amor, eu tratar as coisas com dedicação. Disciplina igual dedicação. Mas acho que não deveria ser medo, temer, e sim respeito ao próximo, é claro. Mais uma vez, quando nós mulheres aprendemos que quando nós mulheres escutamos que não devemos abrir as pernas, o comunicado fica sem sentido, sem um porquê. Por quê? Os homens vivem de perna aberta e eu não posso abrir a perna. O que tem nisso? Ah, não. As mulheres, elas têm um útero que gera uma vida, então nós temos uma responsabilidade quando nós abrimos as pernas, porque nós estamos expondo a nossa vida e podemos mudar o nosso destino por conta disso, fazendo criança. Eu acredito que criança é sempre uma bênção, não existe mesmo que sem querer ou em qualquer momento é uma bênção. Não é tão fácil assim gerar um filho para você achar que veio por qualquer motivo. De qualquer forma, se nós entendêssemos a importância de nós nos protegermos, talvez nós mulheres não fôssemos tão a favor do feminismo, por exemplo. Entendêssemos que o feminismo nada mais é do que... Eu vou entrar numa situação polêmica que não era meu intuito, até porque eu quero já terminar a live. Mas o feminismo nada mais é do que uma visão política e feita por homens que não gostavam da família, pois viam que as mulheres tiravam mais vantagens. Eles protegiam a família deles, né? O homem seria o protetor do lar, o cara que fica com todas as responsabilidades de cuidar da mulher e dos filhos, enquanto as mulheres tinham todo esse adorno, né, da sociedade, de sermos vistas como deusas mesmo. Nós éramos tratadas como deusas, lógico, uma ou outra não era tão tratada assim como deusa, por causa de outras questões, mas a família, ela sempre se envolveu de um jeito para que a mulher e a criança fossem protegidas. Com o feminismo, a liberdade sexual, a mulher fica exposta ao mundo e responsável sem responsabilidade. Porque nós devemos nos responsabilizar pelo nosso corpo. E a gente não aprende isso. A gente aprende a temer, né? A temer. Porque se a gente abrir as pernas, nós somos vagabundas, pessoas que não prestam. Ao invés de explicar que quando a gente está se protegendo, a gente está tendo um ato de amor conosco. Quando a gente não deixa qualquer um entrar
no nosso campo energético, a gente está tendo amor a nós. Mas os homens também deveriam ter mais amor a eles. E a partir do momento que eles fazem um filho com qualquer pessoa, eles também vão ser prejudicados. Só que não é um homem que carrega uma criança por 9 meses. Ele tem um pouco mais de liberdade quanto a isso. Então, é de nossa responsabilidade cuidar do nosso útero. Nós não devemos colocar isso para o Estado. Nós não devemos colocar isso para o homem. Se a gente não tem responsabilidade com nós mesmas, como vamos querer exigir isso da humanidade e da sociedade? Fica aí a reflexão. Sobre a disciplina, podemos concluir que, com disciplina, é possível fazer grandes conquistas, que ao dominar nossas vontades de agora, podemos construir o amanhã e termos liberdade com o nosso tempo futuro. Uma mãe com disciplina, além do bom exemplo, se desgasta menos. Um pai com disciplina tem mais tempo para a família, sem perder qualidade de trabalho. E um filho com disciplina é capaz de conquistar a autonomia mais cedo, sobrecarregando menos seus pais. A disciplina é um ato de amor conosco, com os nossos e a sociedade. Pois, ao fazer o que tem de ser feito, sobra tempo para o criativo. Aí eu já estou poetizando, né? A disciplina é uma prova de amor social e não apenas individual. E aí, gostaram do que eu preparei hoje para vocês? Eu estou feliz de estar podendo preparar as coisinhas aqui. Acaba sendo uma preocupação a mais, é claro, né? A disciplina é muito associado ao militarismo. Pois é, e o militarismo ele tem uma... não vou falar, vou ler o que você disse, Manuel. Disciplina é muito associado ao militarismo. Infelizmente, eles usam em muitos momentos o medo para ter o respeito, sim. Porque o militarismo é feito por homens. E homem, a palavra tá, homem frouxo não serve para nada. Homem frouxo não cuida da casa, homem frouxo acaba sendo mandado por uma mulher, homem frouxo não toma as melhores decisões. O militarismo foi feito para os homens, para pessoas que têm que lidar com a guerra, têm que ter sangue frio. Imagina. Agora, se a gente puder absorver o que é de bom nesse militarismo para a sociedade, como disciplina, a gente pode colocar amor na disciplina. Só que se a gente ficar colocando panos quentes, tá tudo bem, não, você deixou de fazer todas as suas tarefas? Ô, meu filhinho, vem aqui. Isso não vai fazer de você uma pessoa inteligente, não vai fazer de você uma pessoa mais capaz, e sim mais vitimista. Lembre-se, a correção de Deus é para o seu bem. A correção dos seus pais é para o seu bem. E muitas vezes ela vem com repressão, com repreendimento, repressão não, repreendimento, tá certa essa palavra? Me desculpa se não estiver. Eu às vezes invento mesmo. Retirar a bandeira do acampamento é crime. Por quê? Depende. Não sei sobre o que você estava falando, depende. Por causa do relevo. Não vou ler. Espanha é muito feminista, pois é. A Espanha, a Espanha não, a Europa toda está cada vez mais desvalorizando o valor da vida. Na Europa, você já pode fazer um suicídio assistido. A pessoa não precisa nem mais se preocupar em sentir remorso quando ela está tirando a própria vida. Na Europa, se não me engano, também existe a questão do aborto, né? Então, assim,
Eu não sei para onde a gente pode ir quando a gente começa a tirar essa noção da importância da vida, sabe? Eu não, de verdade, eu não sinto nenhuma inveja de estar na Europa, porque mas foi daí que nasceu, tá, a liberdade sexual. E é a liberdade sexual que está fazendo com que nós mulheres sejamos cada vez menos protegidas, tá, e mais protegidas pelo Estado, fazendo com que a gente faça regras desproporcionais para homens e mulheres. Afinal, se os homens não podem nos proteger, porque quando eles nos protegem são machistas, as mulheres também pouco obedientes, né, da questão da disciplina e tudo mais, porque cada vez mais somos donas de nós mesmas, porém, nossas escolhas não são sempre as melhores. Cada vez mais mulheres têm filhos solteiras, escolhem maridos que não são responsáveis, homens frouxos, bandidos. Aqui no Brasil, o que mais tem são mulheres que escolhem o bonzinho para cuidar do filho do bandido. Já é uma prática comum. E os homens precisam se atentar a isso. Porque senão eles vão acabar entrando em furadas, em relacionamentos que vão destruir eles. Eu tenho exemplo em casa. Uma mulher ou um homem que não são disciplinados, que não têm moral e não têm virtudes baseadas em moral, vai acabar arcando com as consequências disso, boas ou não. Claro, alguns vão arcar com consequências que para eles. E se você não tem moral, gente, tanto faz o resultado. Para essa pessoa, ela pouco se importa. Agora, quantas pessoas entram nesse caminho e quando existe o resultado de suas práticas, vem e começa a querer culpar a todos? Ai, porque foi meu marido que me abandonou. Quanto tempo você esteve com ele para ter um filho? Ah, não, pouco. Nem conheci ele direito. Não deu tempo nem de conhecer. Regras têm uma motivação, regulamentos têm uma motivação. Eu já falei aqui, se existe uma placa, existe história. Nenhuma regra é feita infundadamente. Se existem se existe as regras, é porque em algum momento existiu um porquê, é para nos proteger. Feminismo é sobre liberdade sexual, sim. Tem que estudar o feminismo a fundo, porque o feminismo não é o que ele parece ser. Não é sobre igualdade, não é sobre igualdade. Isso é uma fantasia, isso é muito complicado, porque as pessoas elas são enganadas o tempo todo, porque existe muita informação e pouco aprofundamento de conhecimento. Sabe quem inventou o feminismo? William Godwin. Não vou lembrar agora o ano, 1849, alguma coisa assim, 79, se não me engano. Iluminismo, depois veio a Revolução Francesa. Houve um estouro do feminismo naquela época e todo mundo ficou abismado com os resultados, até que depois da Revolução Francesa veio uma calmaria e uma onda de bons costumes, de roupas, de mulheres cobertas, pessoas mais puritanas, porque viveram a primeira onda do feminismo. O feminismo não foi criado nem por mulher e nem para proteger a nós mesmas. Porém, ele está sempre retornando e hoje em dia cada vez mais latente em nossas vidas. Parece bom, mas infelizmente não. Mas tem um porquê dessa decisão do medo. Tem que preparar o psicológico para a guerra, exatamente, Manuel.
senão fazemos homens frouxos, e homens frouxos não podem ir para a guerra matar uma pessoa para proteger o seu país, sua vida, sua família. Muitas vezes as pessoas precisam quebrar a cara sozinha para aprender, infelizmente. Pois é, porque elas não seguem regras, porque elas ignoram que existe um conhecimento muito grande em cima dessas regras. A gente poderia viver com muito mais tranquilidade se nós respeitássemos. Eu vejo muito no Brasil, são mulheres inseguras e com medo de ficar sozinha. Não vejo isso. Os papéis estão totalmente invertidos, concordo plenamente. Vou precisar ir aqui. Eu também, gente. Muito obrigada. Essa live foi muito extensa. Não é o intuito é que seja por meia hora. Mas hoje eu acabei entrando em lugares mais, como se diz, que trazem mais discussão. Um dia a gente fala sobre feminismo. Algum dia eu vou trazer aqui lives ou até mesmo no YouTube eu vou começar a fazer uma série do quanto o feminismo te destrói e qual é a verdade por detrás dele. Porque quem estuda fica com uma aflição de escutar as pessoas sendo pró-feminismo, que não cabe a mim. Cabe a mim trazer conhecimento. Informação a gente já tem demais. Um beijo a todos e tchau! Um ótimo dia para vocês.